21 de janeiro de 2026, quarta-feira, vamos começar o estudo da carta de São Pedro, primeira carta, capítulo 4, para o grupo Cruz e Força e Fé, no WhatsApp também, para a TV Notícias Cristo Rei, Jesus Nazareno Ressurreto no YouTube. Começar com oração. Senhor Deus, abençoa a nossa mente, o nosso coração, para receber a luz do Teu Espírito Santo em Jesus Cristo, para entender a Sua palavra e os sofrimentos que precisamos passar nesta vida, nesta primeira vida, rumo à segunda vida no céu e à terceira no milênio, estado eterno. Com nosso Senhor Jesus, por Sua graça, por Seus méritos, te pedimos e te louvamos, agradecidos. Amém. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borrachices, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorramos com eles no mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. As religiões pagãs não têm os valores e princípios de verdade e amor do cristianismo, e para eles é estranho a nossa cultura de viver e formar família, e beber, e alimentar e trabalhar, e ouvir, negociar e até lutar e julgar e guerras. E por isso estão sempre nos fazendo críticas e agredindo e perseguindo e torturando e até assassinando e roubando e enganando aos cristãos. Mas devemos entender que esses sofrimentos são semelhantes aos que o nosso Mestre Cristo sofreu e passou, e é sinal de nossa salvação e santificação purificadora. Vivemos entre nações que estão em disputa e às vezes entram em guerra, como na Ucrânia, agora como na Venezuela, e provavelmente em breve em Cuba também. E o Oriente Médio, que vive pegando fogo, pois é isso que nós temos os cristãos sofrendo em todos os continentes. Mas esse sofrimento, assim como Cristo sofreu, é sinal de que nós estamos no caminho de Cristo. Pois para este fim o Evangelho também foi pregado a muitos, para que mesmo julgados na carne, seguido aos homens vivam no Espírito segundo Deus. Então, no Espírito a gente tem que estar fortalecido, mesmo no sonho, no sono, se nossos sonos não são bons, nós estamos sofrendo lutas, nós estamos sofrendo perseguições, e nós devemos nos purificar também do que vemos, do que ouvimos sempre, para que nós possamos descansar no sono. Deus nos dá no sono descanso, mas se nós consumimos produtos visuais ou de músicas poluídas, né, de pecado, de indução ao pecado, nossos sonhos serão ruins, serão até imundos, né? Me parece que isso não é da vontade de Deus. Então, devemos ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos e vemos e consumimos no que vemos e não ouvimos. E na cultura, né? Nós vemos aí mulheres cortando o cabelo e homens também cortando o cabelo de qualquer jeito, de forma muito estranha, que reflete uma agressividade, colocando pregos na pele, no nariz, na boca. E alguns até botam ossos para ficar com chifre, ou cortar a língua como serpente. Quer dizer, o grotesco, o satânico está aparecendo no próprio corpo das pessoas. Assim como nós somos a habitação do Espírito, as pessoas estão sendo habitações de feras, né? Que são aqueles vultos pretos, aqueles Beuzebu, né? Das moscas, etc., do paganismo, dos gentios antigos. E Pedro está escrevendo que essas coisas, essas paixões, esses descontroles, essas idolatrias a Satanás, seus anjos caídos, eram coisas antigas. Agora tem uma boa nova do Evangelho que nos salva em Cristo Jesus. Verso 6. Me parece que Pedro se refere aos mortos do dilúvio,
nos tempos de Noé, que ouvimos no Hades a pregação de Jesus. Não sei, porém se havia no Hades um tipo purgatório, mas era no Hades, em Lucas 16, nós vemos exatamente o inferno, onde estava o rico e o Lázaro. E no seio de Abraão estava o Lázaro, que era um lugar no Hades, embaixo da terra, que as almas dos mortos santos de Deus descansavam e aguardavam a cruz de Cristo para acesso ao paraíso no céu. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então, a gente tem que ter sobriedade para humildade e temor a Deus, para que as nossas orações sejam ouvidas em nome de Cristo. O que pensar destas palavras de Pedro para entender como ele viu o mundo no primeiro século? O que ele dizia com as palavras próximas não era no ponto de vista de homem, mas de Deus, que considera 1000 anos como um dia. Então Pedro, ele fala que o fim está próximo para Deus, na consciência de Deus. 1000 anos não é nada, porque ele cria as nações, as gerações. 400 anos, ele disse para Abraão, era o tempo que ele dava para que Sodoma e Gomorra decidisse se queria santidade, a revelação, a palavra de Deus, que é dada por Ló, foi missionário em Sodoma e Gomorra, ou queria seguir as suas paixões, a sua idolatria com Satanás, o seu candomblé, a sua macumba com Satanás, que iria terminar em juízo de fogo, enxofre e sal, que até hoje não se planta nada em Sodoma e Gomorra, que é um território de Israel de hoje, moderno. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servis uns aos outros, cada um conforme o que Deus recebeu, que de Deus recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força de Deus, sempre para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A gente não prega o evangelho para assustar ninguém, a gente prega o evangelho para esclarecer a verdade e anunciar o amor de Deus a cada criatura, mesmo pecadora, em Cristo Jesus e na palavra de Deus que nos santifica. E no Espírito Santo que nos consola desse sofrimento que passamos como cristãos, a quem seja o domínio. Então aqui nós estamos no capítulo 4 de Pedro, verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então nós não podemos pegar o Evangelho sem o amor de Cristo, sem anunciar o amor de Cristo, o perdão de Cristo, a reconciliação, a remissão, a redenção e o lavado do Espírito Santo e da palavra para os nossos pecados, porque nós temos pecado. E mesmo como cristão precisamos lavar nossos pecados. Lavar os pecados da nossa língua, é muito comum as pessoas acharem que podem dizer qualquer palavrão, podem dizer qualquer palavra, podem agredir com as palavras, podem desprezar com as palavras, mas o cristão, quando faz isso, ele peca, precisa pedir perdão a Deus. O amor intenso em serviço e comunicação deve mover e cooperar na comunidade e na igreja. Em amor e em Cristo tem também o poder de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar na graça gloriosa construção do reino de Cristo na terra. A murmuração é um flagelo da vida de muitos que não reconhecem a graça e luz de Cristo e a hospitalidade e um serviço nobre que se presta aos santos com honra e dignidade como a Cristo. Então tem gente que vive falando em doença, eu estou doente, estou com dor, me ajuda, eu não aguento mais, vive murmurando de tudo a vida toda. São pessoas insuportáveis, a gente não consegue, mesmo sendo cristão, conviver muito tempo com essas pessoas, a gente se afasta. E as pessoas que se botam no centro das atenções, com suas doenças, suas fraquezas. Quando você tem um remédio, e o médico, o especialista,
Você fala com aquele médico. Se a gente não pode fazer nada, a pessoa tem que procurar a graça, o socorro em Deus e não chamar atenção e perturbar a vida das outras pessoas que também têm suas fraquezas, seus problemas. Então a gente tem que ter solidariedade com os nossos problemas, as nossas dificuldades. A gente deve poupar a família, deve poupar a comunidade e não sobrecarregar. Tem pessoas que são pesadas, como diz em Minas Gerais, são custosas, e as pessoas atrasam a vida dos outros, né? Claro que quando a pessoa é doente, a pessoa é autista, a pessoa tem uma doença mental, até que a gente compreende, mas quando é uma pessoa normal, ela faz isso por vaidade, para se aparecer, para se, sei lá o quê. Tem pessoas assim que não suportam o sofrimento, mas o sofrimento faz parte dessa vida. E o cristão deve ter mais resiliência com o sofrimento. Não a ponto de amar o sofrimento, mas quando é um real sofrimento, um sofrimento que tem que passar, é objetivo, a pessoa deve procurar um conforto e não sobrecarregar o mínimo as pessoas, a família. Por isso devemos cuidar da saúde também, a gente deve cuidar de não se tornar viciado e perder tempo com coisas inúteis. A graça multiforme e generosa de Deus geralmente nos surpreende com sua riqueza e glória. Diz das graças por tantas famílias que servem umas às outras mutuamente e generosamente. Nós somos guiados pelos oráculos de Deus, mas sempre somos guiados. Suas criatividade, milagres e missões operam coisas que não deveriam, a malícia e a hipocrisia diabólica, como vemos no caso dos fariseus hipócritas. Então a religiosidade muitas vezes serve de máscara para coisas erradas. Então a palavra de Deus deve estar sempre guiando a comunidade cristã para que ela não se torne venenosa como era a religião do farisaica. Amados, não estranhais o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo, para que tenham na revelação de sua glória e vos alegreis exultando. Então hoje nós estamos passando no Brasil, alguns pastores estão levando os cristãos à atividade política dentro desta república, que não é um sistema de Cristo, não é um sistema religioso de Cristo, não é nobre, não tem uma influência cristã, mas pelo contrário, é uma influência de idolatria do dinheiro e de muitos vícios, de muitos defeitos comerciais e políticos e de toda sorte. Nós vemos que é decepcionante quando nós confiamos na política demais, né? Devemos influenciar de alguma forma e com algum tempo nosso, algum investimento, mas não devemos colocar o coração na política dessa república, de nenhuma república, que é um sistema filosoficamente criado pelo homem, né? Pelos pagãos, no tempo da Grécia. E se for um tipo de democracia que respeita a palavra de Deus, que respeita a Constituição cristã, nós podemos dialogar e comunicar. Mas se não, estamos vendo o sofrimento que é para o cristão nessa república que nós estamos vivendo de corrupto, de corrupção, de engano, de idolatrias. E o sofrimento não vai acabar nesta vida. Então temos que entender esse sofrimento. Ser colaborador um com os outros, na família, na comunidade, mas principalmente devemos ter um coração que aprende, né? E não um coração que é pesado ao pastor, ao pregador, que nunca aprende, nunca muda, continua com a língua destruindo a família, destruindo com sua língua os filhos, o marido, o esposo, né? Ou a esposa, os vizinhos, os parentes. A sua língua feroz, parece mais uma onça. Ela usa a língua como se fosse os dentes de uma onça para destruir, para comer, devorar, humilhar as pessoas. Não pode ser assim. O cristão tem que mudar o seu coração. Tem que ser sábio, buscar de Deus a sabedoria e entregar a Deus as dificuldades. Temos grande dificuldade e falta de coragem de aceitar os sofrimentos que se chegam a nós. Não queremos formar consciência das palavras de Jesus,
tomar consciência que nos revelou a nossa própria cruz. Todo sofrimento Jesus colocou como uma figura de tomar a nossa cruz. Mas se tivermos humildade, impedirmos a nossa coragem, prosseguiremos e nos aperfeiçoaremos na paciência, na esperança da herança e as esperanças prometidas da palavra de Deus, que não falha, porque a palavra de Deus não é como a nossa, um sopro de um coração, de um pulmão. A palavra de Deus é um sopro do universo, de toda a criação. A palavra de Deus, ela não volta atrás sem operar no universo que ela criou, todas as coisas que ela quer pelo Pai. Pelo contrário, alegrai-vos e, à medida que fordes co-participante de sua glória, vos exulteis de alegria. Se somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo nessa vida, também seremos na intercessão durante a salvação, testemunhante, mas sem tomar nenhuma glória, senão da graça generosa, infusa, que nos é dada e servir na edificação do corpo de Cristo. A humildade sempre, a glória sempre para Jesus. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O Espírito da glória não se separa jamais de Deus, pois com ele é um. E ele está sobre nós, por isso ele nos guarda e nos consola no sofrimento. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, malfeitor, ou como aquele que se intromete em negócio de outrem. Então não sejamos despreparados para entrar num negócio prejudicando o próprio mercado com a nossa inabilidade profissional de serviço ou de produto. Vamos procurar sempre oferecer o melhor do nosso serviço, do nosso produto e nos capacitar para isso. E homicídio, roubo e malícia são crimes que nossos corações inflamam e devemos sempre, diariamente, orar e jejuar e suplicar para não cair nessas tentações perversas de nossos corações, que os espíritos, os demônios, os sonhos nos induzem também. Mas se sofrer contra cristão, como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A hora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pedro entendia que a encarnação do Verbo Deus Filho era uma hora de tropeço e escândalo para muitos em Israel, mas se isto traz sofrimento aos cristãos, quanto maiores sofrimentos virão aos nossos perseguidores. Portanto, devemos louvar a Deus por nos poupar, nos dar entendimento de nossos pecados e sofrimento das perseguições como sinal do nosso arrependimento e aperfeiçoamento, bem como da proximidade e gozo eterno da nossa ressurreição próxima destes sofrimentos, profetizou Simão no dia da apresentação do menino de Israel em Lucas. Então, Simão, um profeta que esteve na apresentação de Jesus no templo, na sua circuncisão, já tinha anunciado que isso haveria acontecer. Muitos sofrimentos e tropeços para outros que ouviam a palavra e que já estavam na comunidade da palavra. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomenda sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Onde está aquele ditador Maduro da Venezuela hoje preso com uma prisão perpétua e um sofrimento perpétuo? Ele tinha toda a riqueza de um país, de uma nação roubada, e hoje está naquela triste situação. Então, o ímpio sofre ainda muito mais e fica pior, e o seu fim é pior do que qualquer sofrimento de cristão, porque o cristão entra logo no descanso do paraíso com a sua alma e depois na ressurreição o reino milenar e o estado eterno para sempre. Levar a nossa cruz só é possível com a graça de Deus, e nosso caminhar com as dores e sofrimentos apontam para o dia de nossa Páscoa e partida de nossos corpos, as nossas almas subindo ao paraíso, com a firme esperança que seremos recebidos e guiados pelos anjos eleitos para a glória de Cristo no paraíso, seu reino eterno, e voltaremos ressurretos num corpo de uma física e química que não é de Mendeleev,
mas uma nova física que não é de Einstein, mas é uma nova física celeste, em que o tempo e a eternidade se encontram. Temos aí hoje, nesta nossa mentalidade quântica, uma ideia de que o tempo não existe. Na matemática, no modelo da matemática dos físicos modernos, é que o tempo ele é flexível, mas na nossa consciência ele é real. Muitas vezes os matemáticos e os físicos querem ser Deus e querem, nos seus modelos, achar que podem, na realidade, considerar a inexistência do tempo para nossas consciências. Mas isso não ocorre, isso não é verdade. A nossa consciência, sim, ela tem percepções de tempo. E você ter uma soberba de achar que pode, como eu vejo muitas pessoas pensar, que podem deteriorar sua vida moral e podem parar de seguir a moral cristã, porque a física diz que o tempo é flexível, elas caem no engano de Satanás. Satanás usa a ciência, a matemática, usa todas as coisas que Deus criou e nos deu em liberdade, em sabedoria, contra a palavra de Deus, só para a petição das almas, para que as almas caiam na mão dele lá embaixo, nas trevas, no inferno, levando com vulto preto. Você fala sobre essas coisas de vulto preto, Beelzebub, das moscas, de olho vermelho, mas é porque nós estamos vivendo nesse mundo agnóstico, esse mundo ateu, que não fala dessas coisas, mas elas existem e elas pegam as pessoas de surpresa no fim da vida. Por quê? Porque elas entram em coisas que elas pensam que são ciência, mas é bruxaria. Todo conhecimento do espiritual, do transcendente, sem a palavra de Deus, sem a orientação, sem os valores e princípios da palavra de Deus, do cristianismo, é bruxaria. Se transforma em bruxaria. Coisa de falsa religião hindu, islâmica. Tudo é bruxaria, né? Quando você não tem a Cristo, e até o judaísmo ortodoxo, eles entram na bruxaria que eles viveram na Babilônia e traz aquele conhecimento da Babilônia, e muitas vezes é a idolatria do dinheiro, da riqueza. Então a gente vê, infelizmente, os irmãos aí da igreja se voltando para esse judaísmo ortodoxo, da lei. Lei é importante, eles conhecem muito bem a lei, talvez melhor do que nós. Mas sem Cristo, como diz Paulo, esse zelo da lei não leva a nada senão a petição da vida eterna, em que é só dada em Cristo, não é dada na lei. A vida eterna é dada em Cristo Jesus. Ele é o Salvador, ele é a vida eterna, ele é o juiz. Então não é os rabinos, nem os padres, nem os papas, nem os concílios que são os juízes. Os juízes é nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele vê toda a verdade. Ele, somente ele é o eterno e tem o conhecimento e a sabedoria da eternidade que transcende o tempo. Aí sim, ele transcende o tempo. Nós não. A nossa consciência não transcende o tempo. Ele nos colocou dentro dessa consciência do tempo e do espaço e nos julgará pelo que nós fizermos no nosso tempo e no nosso espaço. Então, o tempo para nós é significativo, senão a palavra não diria remi o tempo, porque os dias são maus. Então, nós não podemos ser arrogantes ou orgulhosos, como alguns físicos quânticos, dizer que o tempo não existe. Então, tudo que nós passamos e vivemos é uma ilusão da nossa mente, na nossa consciência. É um hinduísmo, aquela filosofia hindu, aquela teologia hindu. Isso é mentira diabólica para perder a alma das pessoas, perder a racionalidade, deixar as pessoas enlouquecidas, né? As pessoas ficam loucas pensando isso, ficam até com deformidades neurológicas, com aquelas meditações de um yoga kundali, a cobra da energia. Então a linguagem é muito bonita, mas com a palavra de Deus nós percebemos que é um disfarce satânico. Assim como muitas vezes essa vida do cristão de querer só prosperar, dinheiro, ter poder político e achar que a vida do cristão é isso, é dinheiro, poder político e lucros comerciais sem cessar e sempre em escala maior e conforto tecnológico nessa vida. Não, essa não é o caminho. Nosso caminho é o da cruz. Claro que nós temos conforto, consolo, consolação, conforto, misericórdia de Deus, amor, compreensão, solidariedade do Espírito Santo nas nossas dores, nas nossas fraquezas. Quantas vezes o Espírito Santo nos lembra uma data
Ninguém lembra uma data importante para nós, mas o Espírito Santo lembra e nos consola. E às vezes ele nos consola sem nós nos lembrarmos da data. Depois é que nós entendemos que aquela data, nós temos tantos anos de ministério, nós temos tantos anos de um contrato, de uma lembrança, de uma realização, etc. Então o Espírito Santo está sempre nos consolando. Ele nunca esquece do nosso sofrimento, ele nunca esquece das nossas dificuldades. O Espírito de Cristo, inspirado pelo Pai, pelo Filho, é o Espírito Santo que habita em nós pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e ouvir a pregação de bons pregadores, de bons estudos, como esse, pela graça de Deus, que nós estamos disponibilizando gratuitamente, sem nenhum retorno financeiro, mas deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe também para outras pessoas alcançarem esta luz, se inscreva no canal e até uma próxima oportunidade. Se você não aceitou Jesus, faça-o agora. Procure uma comunidade cristã também, um batismo, confesse seus pecados, siga essa doutrina, esse caminho de Cristo, da sua palavra, da presença do seu Santo Espírito, para ser também uma pedra preciosa na grande Jerusalém de 1.800 quilômetros cúbicos que descerá depois do milênio sobre a terra, renovada para um estado eterno em fogo, onde os elementos também se desfarão. E nós estudaremos nas cartas de Pedro que ele revelou isso. Todo o universo será recriado para o estado eterno e para a morada da Jerusalém celeste, onde não haverá sol nem lua, mas Jesus, o próprio Pai, em glória, em carne humana, reinará com toda a igreja ressurreta para sempre os santos anos eleitos. Enquanto os ímpios, aqueles agnósticos, ateus, os soberbos, falsos religiosos, estarão no lago de fogo com a besta e falso profeta. Nós estamos já na cerimônia dos últimos momentos do Apocalipse. Nós temos a besta do mal, Estados Unidos, aí, né, Reino Unido, que já foi Portugal, Espanha, dominando o mar, do Ocidente até para o Oriente. E hoje nós temos a besta da terra, que é a Rússia, que tem o maior território de terra, e a besta do Apocalipse, a mulher prostituta sentada em 10 reinos, com 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres, onde virá o anticristo da Turquia, segundo estudos rabínicos messiânicos, que nós concordamos. Então todo o quadro, o dragão da China, do Oriente, a guerra do Armagedon vindo aí, foi a única coisa que não se revelou, que não aconteceu ainda, das que nós anunciamos lá em 2001, uma rede Bandeirantes no Morumbi, de que haveria tsunami, invasão de fronteiras, já ocorreu, guerra de Gaza, polêmica de Jerusalém, e agora falta o Armagedon. Está próximo esse apocalipse, mas devemos olhar, como Jesus diz em Mateus 24, para o céu e agradecer que o tempo da nossa libertação e da imposição do reino do Deus, o reino justo, onde haverá justiça de verdade, onde haverá santificação por 1000 anos, antes do estado eterno, se aproxima cada vez mais de nós. Esta será o Armagedon, a última guerra do Apocalipse contra Israel, e os santos de Israel se converterá a Jesus, deixará o paganismo, que segue hoje com muito misticismo, idolatria de dinheiro, de poder e de armas, para a paz em Cristo Jesus, que é o príncipe da paz, o bom conselheiro maravilhoso. Então, este foi o nosso estudo. Se você nos assistiu aqui, eu quero agradecer pela sua audiência e deixar a minha bênção a você também, se aceitou Jesus nesse momento, nesse estudo. Em nome do Pai, que é Deus, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém, agora e sempre, com sua luz, resplendor e misericórdia. Até uma próxima oportunidade. Escola Alfa, Presidente do Ministério da Igreja Eterna, Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória. Para o Grupo Cruz e Força e também publicação TV Cristo Rei Jesus Nazareno Ressurreto.